Meus irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma super dica de leitura. Já faz tempo, né, que eu não faço reviews de obras devido às minhas atividades. O trabalho está sendo muito puxado e eu não estava tendo tempo, né, de gravar tanto os reviews como a série de exposições que iniciamos no livro de Eclesiastes e na carta de Paulo aos Gálatas. Mas graças a Deus, aos poucos, nós estamos aqui encontrando espaço na minha agenda aqui para gravar, fazer reviews para vocês. E essa obra é maravilhosa. Talvez você nunca tenha ouvido ou escutado falar dela. Desmascarando o imperialismo. Interpretação do Apocalipse. Interpretação do Apocalipse, ontem e hoje. Desmascarando o imperialismo, interpretação do Apocalipse, ontem e hoje. Quem escreve esse livro é Wes Howard Brooke e Anthony Whitter. Anthony Whitter. Essa obra é uma junção de duas editoras católicas, é um material maravilhoso, tá? Edições Loyola e a editora Paulus. Edições Loyola e a editora Paulo, que são duas grandes editoras católicas, muito boas, por sinal, né? As obras dessas editoras são maravilhosas. Na verdade, queridos, é preciso você traçar aqui um paralelo. Uma coisa é o catolicismo popular, esse catolicismo aí pagão, sincrético, que nós condenamos totalmente, tá? Nós condenamos. E outra coisa é a teologia católica, erudita, acadêmica, que é ensinada na academia. É totalmente diferente. Então, a teologia do povão, né, que faz apologia ao paganismo, vocês conhecem, nós sabemos disso. E a teologia erudita, a teologia acadêmica, tá? Que as editoras católicas produzem o tempo todo. Então você pega aí grandes nomes da teologia católica, né? Você vai ver grandes eruditos. Um deles, que foi um dos maiores eruditos do século passado, Raymond Brown. Raymond Brown era um sacerdote católico e ele escreveu muito sobre o Novo Testamento. Dava aula sobre o Novo Testamento. Ele dava aula de grego. Eu tenho aqui a introdução ao Antigo Testamento dele. Ano passado foi lançado, né, aquele maravilhoso comentário de João em 2 volumes dele. Enfim, tem milhares de obras do Raymond Brown e foi um dos grandes eruditos. Eu cito o Raymond Brown, mas poderia citar outros, tá? Grandes eruditos católicos, exegetas, e nós temos que respeitar. E essa obra, os escritores vão trabalhar várias interpretações do livro de Apocalipse. Algumas interpretações vocês verão aqui totalmente descabidas, né? Mas são algumas pessoas que pensam dessa forma. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Rapidamente aqui, ó. Mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Esta obra proporciona recursos para uma interpretação do Apocalipse fiel ao seu contexto original, ontem. Então, o Apocalipse no seu contexto histórico e cultural, que é maravilhoso. E significa agora, hoje, tá? O presente, né? E significativo para hoje, que é o presente. Para isso, os autores examinaram as raízes e os ramos da literatura apocalíptica, né? Literatura apocalíptica em geral, bem como o ambiente específico do Apocalipse no Império Romano no século I depois de Cristo. Com esse pano de fundo em mente, analisam o Apocalipse tematicamente, procurando responder ao que parece ser a preocupação central do texto em si e dos leitores fiéis e inteligentes dos dias atuais. Assim, este livro é um passo
no sentido de recuperar a força do Apocalipse para os leitores cristãos de hoje, ao mesmo tempo que absorve a literatura erudita. Leva em conta todas as pessoas intrigadas com a força do Apocalipse e que estejam discernindo com sinceridade qual é o chamado para as suas vidas. E aqui tem o currículo dos escritores, né? O Wes Howard Brook, ele é diretor de planejamento. Aqui tem o nome da onde ele trabalha, né? Eu não sei ler inglês, tá? Mas é Intercommunity Peace and Justice Center, em Seattle, nos Estados Unidos. Se eu pronunciei errado, perdão, porque eu não falo inglês, nem sei ler em inglês. Então isso não é o demérito, não é um demérito, né? Mas aqui é onde ele trabalha. E Anthony Witter é mestre pelo Sydney College of Divinity e trabalhou 8 anos na comunidade dos operários católicos de Brisbane, na Austrália, e também em uma comunidade de apoio a deficientes e as suas famílias. Então são autores católicos, né, bem informados, né, pessoas que pesquisaram para escrever esse livro. E antes de mostrar para vocês o sumário, esse livro faz parte, queridos, faz parte de uma série, tá? Aqui, ó, faz parte de uma série. A série o nome da série, da coleção, é Bíblia e Sociologia, tá? Aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 obras nessa coleção Bíblia e Sociologia. Bíblia e Sociologia. Começando com as tribos de Javé, tá? De Norman Goodwald. E aí depois você tem Religião e Formação de classes na Antiga Judéia, que é muito bom. A Introdução Socioliterária da Bíblia, também de Norman Goodwald. Só obras acadêmicas, né? Os Primeiros Cristãos Urbanos, tá? O Mundo Social do Apóstolo Paulo, muito bom. O Mundo do Antigo Israel. Aí vai vindo aqui, ó. E o último é esse livro, tá? O livro é maravilhoso porque as páginas são amareladas, tá? As páginas são amareladas, então não dói a visão, né? As páginas brancas se começa ali, a visão chega a dói os olhos, mas aqui as páginas são amareladas. E o total de páginas, deixa eu pegar aqui para vocês. Nós temos aqui, ó. Vamos ver. 350 páginas, tá? 350 páginas essa obra vai ter. Obra maravilhosa. Deixa eu mostrar para vocês aqui o sumário, né? Vamos pegar o sumário. Aqui está o índice, né? Para vocês verem. E eu vou correr aqui porque é um pouco grande o sumário, tá? Ele começa com agradecimentos. Deixa eu colocar mais de perto aqui para vocês verem. Eles começam, né, com agradecimentos, o prefácio e a introdução. A introdução ele vai falar sobre a interpretação do Apocalipse, tá? Aí vai falar o propósito desse livro, o que é diferente em nossa abordagem, é uma pergunta que eles fazem, né? Ele vai trabalhar algumas abordagens referentes ao Apocalipse de algumas pessoas, tá? Que na minha concepção viajaram, né, na maionese. Eu vou mostrar para vocês aqui, falando falar de extraterrestre, falar de OVNIs, o Apocalipse, que não tem nada a ver, mas são interpretações, tá? O que é diferente de nossa abordagem, sinopse do livro do Apocalipse, o autor do Apocalipse, que eles vão divergir, ou melhor, vão falar que
não foi João que escreveu, né? Muita gente defende isso, que não foi o apóstolo João, como o nome João naquela época era muito comum, tá? Talvez um anônimo aí escreveu esse livro, mas a interpretação nossa, né, a interpretação cristã, entende que foi o apóstolo João. Então, o autor do Apocalipse, como usar o livro, né, como usar esse livro. Aí vem a segunda parte aqui. Havia uma porta aberta no céu, a busca da sabedoria do céu. E aqui ele vai trabalhar algumas interpretações que muitos têm do Apocalipse, como alguns místicos, tá? Que viajam, né, na maionese. E vocês verão aqui, ó. Aí vai falar aqui, ó, uma breve história do arrebatamento dos Estados Unidos, porque o pré-milenarismo atrai, né? O pré-milenismo, aqueles que defendem o milênio literal. Por que atrai mais do que as outras visões? Depois vai falar aqui, ó, experiência de quase morte, OVNIs, aparições marianas e nova era. Né? Experiência de quase morte. As pessoas relatando, né, que você pode ver até no YouTube aqui, pessoas que dizem que morreram, né, e passaram, viam a luz, entraram num túnel e tal, várias experiências, depois retornaram à vida. Então vai falar aqui. Então essas pessoas interpretam também o Apocalipse como estivesse falando de experiência de quase morte, porque João foi arrebatado, tá? E fala de OVNIs, fala de extraterrestres. É claro que nós não concordamos com isso, não tem nada a ver com a mensagem do Apocalipse, mas são interpretações recentes do livro de Apocalipse, do livro do Apocalipse, tá? Aqui, ó, OVNIs, experiência de abdução por extraterrestres, tá? A nova era. Esse livro foi escrito, queridos, lá nos anos 90, né? Anos 90, é o final dos anos 80 ali. E nessa época, a nova era estava em fase, estava em alta, Inclusive, vários apologistas cristãos na época escreveu vários livros, artigos sobre a nova era, né? Era muito falado, pregado, todo o seminário de apologética falavam sobre isso. Pastor Paulo Romero, Nathanael Rinaldi e outros grandes eruditos, não só aqui no Brasil, mas no mundo, tá? As aparições marianas, inclusive, uma das interpretações lá no capítulo 12 da Igreja Católica é que aquela mulher vestida do sol, né, com a lua debaixo dos seus pés, é Maria. É Maria. É claro que nós sabemos que não é Maria, né? Que ali é simbólico, alegórico. Aquela mulher representa o povo. Um povo. Nada a ver com Maria, mas é uma interpretação deles, né, os católicos. Então, aqui, né, na parte 1, no capítulo 1, ele vai tratar sobre tudo isso. Dessas interpretações do livro de Apocalipse, né? Que alguns entendem, fala de extraterrestre, fala de OVNIs, experiência quase morte, aparições marianas e por aí vai. Aí ele vem aqui, ó, algumas recentes interpretações alternativas do Apocalipse. Algumas recentes, tá, interpretações na época lá que esse livro foi escrito e até hoje, né, tem essas interpretações fantasiosas que não tem nada a ver, que foge do escopo do Apocalipse, mas é uma interpretação, tá? Aí ele vai tratar aqui também duas abordagens constatantes do simbolismo astrológico do Apocalipse. Interpretação do Apocalipse interpretação do Apocalipse a partir de um contexto de opressão política. Isso aqui tem sentido, né? Porque o Império Romano estava pressionando, matando muita gente, inclusive os cristãos. Aí interpretações feministas do Apocalipse. Tem essas interpretações, assim como tem interpretação marxista, né? Que, como eu falei, foge totalmente do escopo de Apocalipse, não tem nada a ver, mas são interpretações. Interpretações políticas do Apocalipse no primeiro mundo, tá? E no final ele coloca aqui perguntas para refletir. Então, a primeira parte ele faz essa abordagem, né? Que é uma abordagem recente sobre
o Apocalipse, que muitas dessas abordagens fogem completamente da mensagem do Apocalipse. Totalmente, totalmente. Tá? Aqui, na parte 2, né, ou capítulo 2, você tem as raízes e os ramos dos escritos apocalípticos. Aqui é maravilhoso. Tá? Daqui é maravilhoso, porque ele vai trabalhar a literatura apocalíptica lá no Antigo Testamento. Tá? João não inventou a literatura apocalíptica. Não. Inclusive tem vários apocalipses que não foram canonizados, né? Obras apócrifas e pseudepígrafes, como Apocalipse de Paulo, de Pedro, né? O próprio livro de Enoque, o Etíope, é um livro apocalíptico, a literatura apocalíptica que não entrou no cânon. Enfim, as raízes e os ramos dos escritos apocalípticos, né? De onde veio essa literatura? O Antigo Testamento fala desse simbolismo, né? Fala de literatura apocalíptica. Aí ele vem aqui, ó, a resistência ao Império Seleucida. Aí vem a ideologia da Guerra Santa, que é o livro de Macabeus, né? O chamado Apocalipse de Daniel para a resistência não violenta. Daniel é um livro apocalíptico. Você lê ali o capítulo, a partir do capítulo 7, as visões, né? As raízes da visão apocalíptica de Daniel, né? Os céus se abriram e tive visões de Deus. Aí você vê imagens visionárias nos profetas exíticos de Israel, como Jeremias, Ezequiel e o segundo Isaías. Porque você tem aí o Deutero, o proto-Isaías, o Deutero Isaías e o trito Isaías. Alguns pensam que cada parte, né, cada período foi um escritor. O proto-Isaías, do capítulo 1 a 39. O Deutero Isaías, do 40 ao 55. E o trito Isaías, do 56 a 66. São 3 períodos, e alguns entendem que cada período foi um escritor diferente. Então, o segundo Isaías aqui é do capítulo 40 ao 55. É o chamado Deutero Isaías. Aí vem aqui, ó, com efeito, vou criar novos céus e nova terra. A luta pela justiça e a fidelidade sob o governo imperial persa de Ehud. Então ele vai tratar aqui só sobre as imagens apocalípticas, né, que o Antigo Testamento fala, e algumas obras pseudepígrafes e apócrifas, né, como Macabeus, primeiro Enoque aqui, ó, tá? Deixa eu correr aqui por causa do tempo, né? Aí vocês podem pausar aqui o vídeo para vocês lerem, tá? Ele vai falar aqui também da Apocalipse judaica durante o Império Romano. Tá? Maravilhoso. Então esse capítulo aqui, ó, ele vai tratar sobre os escritos apocalípticos, né? Tanto obras pseudepígrafes, como apócrifas, como os livros canônicos do Antigo Testamento, né? Vocês viram aqui Ezequiel, Isaías, Jeremias, Daniel e por aí vai. O outro capítulo aqui, esse aqui é maravilhoso, como todos, né? Ele vai tratar sobre a leitura do Apocalipse em seu contexto histórico e cultural. Aqui ele vai tratar sobre a Roma imperial e o cristianismo no século I. Aqui ele vai falar sobre a política imperial, a economia imperial, a cultura imperial, o culto imperial, o culto ao imperador, que era muito forte naquela época, cultos locais na Ásia Romana. Aqui você tem Pérgamo, Esmirna, Éfeso, as principais cidades onde o culto ao imperador era uma obrigação, né? Práticas cultuais específicas no ambiente do Apocalipse, o mito imperial, as eclésias, as igrejas cristãs e o império. E no final você tem perguntas para refletir. Essa parte é maravilhosa, tá? Quarto capítulo, o sentido bifurcado de tempo e de espaço no Apocalipse. Tá? Tempo, espaço, seres celestes, combate entre o céu e a terra, entre o bem e o mal, tá? Entre anjos e demônios e por aí vai.
tá? O céu como fonte da verdade. E sempre termino com pergunta para refletir. Quinto, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. A linguagem de violência no Apocalipse é a prática de um discipulado de não violência, tá? Você vê aqui, ó. Você pode pausar para vocês lerem, né? Interessante aqui. Você vê 7 trombetas, 7 taças. Você vê aqueles 4 cavaleiros, né? Aquela cavalaria do inferno no capítulo 6. Né? Cavalo vermelho, o cavalo branco, o cavalo amarelo. Tá? Você vê ali bastante mortes no livro de Apocalipse. Aqui ele explica, né? Ele vai falar um pouquinho sobre isso. 6. A cidade de nosso Deus. Babilônia ou Nova Jerusalém? Porque há 2 cidades. Tá? A primeira é um símbolo. Babilônia. Você vai pegar ali o capítulo 17 e 18. Babilônia é um símbolo, né, da maldade, do sistema anti-Deus, do sistema que trabalha contra Deus, do sistema político, econômico, religioso, tá, que arquiteta contra Deus e a sua igreja. Então, qual você escolhe? Babilônia ou a Nova Jerusalém? A Babilônia se torna habitação de demônios. E a Nova Jerusalém é a igreja habitando nela e o Cordeiro iluminando essa cidade. E a Nova Jerusalém também é vista como a igreja. É tanto a igreja, tá, sendo retratada, como também uma cidade, aonde nós iremos morar e habitar para todo sempre. Então aqui é o capítulo 6. Tá? Aí o prelúdio, homens que falam das mulheres como prostitutas e esposas. Babilônia, Babilônia como cidade, Babilônia como prostituta, Babilônia como assassina, Babilônia como explorador econômico, Babilônia e arrogância imperial, Babilônia como a cidade que caiu, os vícios de Babilônia, tá? Que quando você estuda também o contexto histórico, cultural, fala também de Roma ali. João está criticando, né, o Império Romano, mas aponta para algo profético, né, atemporal, que é o sistema anti-Deus, o sistema que trabalha contra Deus e o seu povo. A ordem, sai de Babilônia, Nova Jerusalém, tá? O lugar onde Deus e o povo vivem juntos e por aí vai. Tá? É o capítulo 6. Vocês podem pausar para vocês lerem aqui. O 7, você tem a realeza do mundo, passou agora para o nosso Senhor e seu Cristo, né? Que é o final ali do capítulo 18 de Apocalipse. Tá? Liturgia e culto no Apocalipse. Como funciona isso? Então você vê no livro de Apocalipse várias vezes, nos vários capítulos ali, a adoração, o louvor dos anjos, a criação louvando, os 4 seres viventes louvando, os 24 anciãos louvando e por aí vai. Tá? Então você vê o culto, o louvor e a exaltação ao Senhor, a Deus, mostrando que o céu não é um lugar parado, é um lugar de adoração, tá? Deixa eu correr aqui, que senão eu vou ficar só no sumário, né? Aqui termina, você pode pausar para você ler, por gentileza, tá? O capítulo 8, a guerra de mitos entre o Apocalipse e Roma. Isso aqui é maravilhoso, né? Fala sobre a paz romana, enfim, ele faz um contraste entre o Apocalipse e o Império Romano. Tá? A mensagem do Apocalipse e a mensagem de Roma, né? Que dominava naquela época. Vocês podem pausar aqui para ler, por gentileza. 9. Para sair do Império hoje. Então ele já traz a visão aplicando aos dias atuais, né? Ou melhor, para os dias atuais e também no contexto histórico e cultural do livro de Apocalipse, né? Aqui, ó. Fala do capítulo 13 de Apocalipse, as igrejas, né? Éfeso versus Esmirna. Olha aqui. Vocês podem pausar aí, por gentileza, para vocês lerem, tá?
muito bom. E aqui você vem, tem a bibliografia, tá? Ele termina aqui, ó. Aí tem a bibliografia, que é comentários de obras repetidas de Apocalipse, o Império Romano, tá? As obras que ele vai indicar aqui, que eles consultaram para escrever esse livro. Abreviaturas, índice de textos bíblicos e de outros textos antigos, lista de quadros, diagramas e figuras, tá? Você tem um glossário e por aí vai. Maravilhoso. Aqui, ó. Aqui termina, né? Aí você tem um diagrama e hierarquias romanas verticais. Você tem figura e imagens típicas de Cibele montada em um leão. Aí você tem um mapa, a província romana na Ásia e seus arredores no século I depois de Cristo. Deixa eu mostrar aqui para vocês alguma coisa aqui, ó, algumas coisinhas para vocês aqui. Tá? Vamos mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui você tem um glossário. Glossário de termos relacionados com escritos apocalípticos. Você tem aqui um anticristo. Né? Em Apocalipse, o anticristo é tanto um sistema como uma pessoa, um homem que governa esse sistema. Aí você tem a palavra apocalipse, a palavra apocalíptica, tá? O arrebatamento, bestas. Aqui, ó, duas criaturas simbólicas citadas em Apocalipse 13, como poderes que controlam Babilônia, tá? Você pode aí trabalhar com um sistema político e sistema religioso, porque a primeira besta, envolve a política e a segunda a religião, tá? Vamos lá, poderes controlar a Babilônia. Sob a autoridade central do dragão, descrito em Apocalipse 12. As bestas são muitas vezes usadas de maneira intercambiável com anticristo, como rótulo para endemoniar adversários individuais ou institucionais, ou para se referir às figuras endemoniadas que se encaixam no enigma da profecia, no entendimento de autores pré-milenaristas, tá? Aí você tem dispensações, sobre as dispensações, tá? Você tem aqui escatologia, Armagedon, tá? Aí ele fala na crença milenarista, né, do milênio, que fala sobre a batalha final entre o bem e o mal, enfim. Aqui o milênio, pós-milenismo, pré-milenismo, tá? Aqui ele vai citar a Bíblia Scofield, tribulação, tá? Esse é o glossário, maravilhoso. Aí você tem aqui também esse índice de textos bíblicos, né? Vamos lá. Cadê? Textos que tratam da luta pela restauração pós-exílica. Deixa eu pegar mais coisas aqui. Aqui, ó. Quadro cronológico. Roma e o cristianismo primitivo. Está na página 123. Então você vem aqui na página 123. Vamos lá. Aqui você tem um quadro cronológico, né? Os acontecimentos imperiais e os acontecimentos no movimento do cristianismo primitivo. Ele faz o contraste, né? Júlio César assassinado no ano 44 a.C., conflito civil na República Romana. Aí você tem aqui, ó, Augusto, depois da morte de Júlio César, Augusto assume, né, o poder. E a Roma tinha uma crença que Augusto inaugurou uma nova era, né? Aí você vê Tibério, Calígula e Cláudio. Aí você vê os acontecimentos aqui no movimento do cristianismo primitivo. O nascimento de Jesus, a execução de Jesus, a execução de Estevão, conversão de Paulo, né? Tiago, irmão de João, é executado por Herodes.
Agripa em Jerusalém no ano 44, né? Aqui é o mapa. Aí você vê também aqui, ó, Nero subindo ao poder, tá? O início da guerra judaica, Vespasiano, Domiciano, Nerva, Trajano. Ele chega até aqui, ó, o reinado de Adriano e Antonino Pio. E aqui você vê o contraste com os acontecimentos no movimento do cristianismo primitivo. Concílio de Jerusalém, as cartas de Paulo e por aí vai. Muito bom esse paralelo que ele faz aqui, o quadro. Tá? Aqui, ó, a situação do culto imperial nas 7 cidades, né? Éfeso, Esmina, Tiatira, enfim, das 7 cidades ali do livro de Apocalipse. 139. O livro é muito bom mesmo. É um livraço, tá? É acadêmico. Que você tem a imagem da deusa, né? Protetora de Roma, que protegia Roma, segundo eles, né? Que a Cibele era montada em um leão. O leão sempre foi um símbolo de força, tá? De poder. Inclusive, vários reis tinham seu trono e eles mandavam colocar ou desenhar leões, né? Que representavam a sua autoridade, o seu poder. Aí você vê aqui, ó, a situação do culto imperial nas 7 cidades. Tá? Você tem a cidade asiática, as 7, o templo imperial, o altar imperial e o sacerdote imperial. Muito bom aqui, ó. E esse capítulo ele trata sobre isso, né? O seu contexto histórico e cultural. Tá? É maravilhoso esse quadro aqui. Os 4 cavaleiros vai mostrar seus montadores, as pragas das taças. Quem sabe eu posso fazer o segundo vídeo dessa obra. Contraste entre Babilônia e a Nova Jerusalém. Está na página 199. Esses quadros são maravilhosos, né? Te dá uns insights sobre o livro de Apocalipse. Aqui, ó, o contraste. Esse contraste é maravilhoso, né? Entre Babilônia e a Nova Jerusalém. Você tem Babilônia, que é a grande prostituta, sentada à beira de águas copiosas. As águas representam nações, né? Quem naquela época estava dominando o mundo? Roma. Então, essa Babilônia, você estudando o contexto histórico e cultural da época, apontava para Roma. Tá? Vinho da prostituição em sangue, é igual a sangue, né? Ouro, pedras preciosas, pérolas sedutores, a riqueza do império, né? Vestida com púrpura e escarlate, prática de abominações e mentiras, nome de Babilônia sobre a fonte, nomes não escritos no livro, a besta destrói Babilônia, Babilônia reina sobre os reis da terra, a grande cidade, caída, lançada, aves e bestas impuras e repelentes, moradias de demônios, nações embriagadas, sai dela, aquela famoso texto, sai dela, povo meu. O povo não pode se misturar com esse sistema satânico, maligno de Babilônia. A cidade é ruína, fumegante, eterna. Choram, lamentam e se enlutam. A cidade se apropria de produtos das nações. Os produtos são mercadorias para o comércio. Os frutos se afastaram. Mar, nenhuma luz de lâmpada. Portanto, trevas. Não mais haverá casamento, sangue, homicídio, nações enganadas e corrompidas, ira de Deus. Essa é a Babilônia. Aí ele vai falar agora sobre a Nova Jerusalém. Tá? É a esposa construída sobre 12 alicerces, né? Então é sólida, água da vida, o cordeiro, ouro e pedras preciosas, pérolas e comunitários, vestida com linho puro, resplandecente, nenhuma abominação ou mentira, nome de Deus, do Cordeiro,
nas fontes. Veja o contraste, né? Nomes escritos no livro da vida, o Cordeiro desposa a Nova Jerusalém, os servos de Deus reinam sobre a cidade santa, descendo do céu, nada imundo, Deus habita nela, enquanto Babilônia, quem habita é os demônios, na Nova Jerusalém, quem habita é Deus, o próprio Deus habita com seu povo. As nações são curadas, vem ver a esposa, a cidade é um esplêndido jardim eterno, sem lágrimas nem tristeza, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, as nações trazem glória, a honra à cidade, tá? Enquanto os homens lamentam a queda de Babilônia e choram, na Nova Jerusalém, a alegria, o choro é removido, o sofrimento não existe mais, é só paz, tranquilidade para todo sempre. Os produtos são para o bem comum, a praça da cidade é de ouro puro, fruto a cada mês, o mar já não existe, o cordeiro, tá, que ilumina, as núpcias do cordeiro, vida, cura, nenhuma morte, as nações caminham na luz, glória de Deus, esplendor. Olha o contraste entre Babilônia e a Nova Jerusalém. Então esses quadros aqui, ó, essa lista de quadros, diagramas e figuras é maravilhoso, tá? Isso porque não li nenhum capítulo ainda, né? Aí você vê ecos da escritura hebraica em Apocalipse. Então 70% do livro de Apocalipse ou mais, né, é baseado no Antigo Testamento, tá? Ecos da escritura hebraica nas imagens da Nova Jerusalém, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, 227. Você vê, ó, ecos da escritura hebraica, tá, nas imagens da Nova Jerusalém. Você tem aqui, ó, Apocalipse 21 e 22, os capítulos, né? Novo céu e nova terra. Você pega lá de Isaías 65, 17, 66, 22, Isaías 61, 10. Tá lá. Isaías já falava sobre isso. Isaías é a promessa. Em Apocalipse é realidade. Esposa que se feitou para o seu marido, capítulo 21, versículo 2 de Apocalipse, né? Você pega também Isaías aqui, ó. A casa de Deus entre eles, que são o povo de Deus, que é o versículo 3 do capítulo 21. Você vê lá em Levítico, capítulo 26, versículo 11 e 12, Jeremias, Ezequiel, tá? Deus habitando com eles, Isaías 7, 14. Deus enxuga dos olhos toda lágrima, Isaías 25, 8. Deus, ou melhor, não haverá mais morte, tá? Tá em Isaías 25, 7. Não haverá luto, nem clamor, nem dor, Isaías 35, 10. 65, Isaías 35, 10 e 65, 19. Tá? A visão é verdadeira, alfa e ômega, a água sem preço, eu serei seu Deus, ele será meu filho, o vício não entra na cidade, o fogo, enxofre para os que praticam os vícios. Tá? Ele me arrebatou em espírito sobre um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa. Você vê Ezequiel 40, né? A cidade tem a glória de Deus. Então, é o contraste, né? Os ecos da escritura hebraica nas imagens da Nova Jerusalém. Né? Nas imagens da Nova Jerusalém, os capítulos 21 e 22. Fora os outros capítulos, né? Que cita o tempo todo o Antigo Testamento. Como as 10 pragas lá que Deus enviou no Egito. Enfim. Então você vê aqui, ó, muita coisa. Tá? Os ecos do Antigo Testamento na Nova Jerusalém. Deixa eu ver mais. Olha só. Você vê as pragas das taças. Não dá para mostrar aqui para vocês, por causa do tempo, né? Tem a reação à queda de Babilônia. Aqui, ecos da escritura hebraica em Apocalipse. Tá? Você vê na página 212. Você vê aqui, ó. Olha só. Você pega o capítulo 18 de Apocalipse, tá mostrando a queda da Babilônia, e você vê aqui os textos
do Antigo Testamento, mostrando isso. Então, no Antigo Testamento é a promessa, no Novo Testamento, em Apocalipse, é a realidade, o cumprimento. Tá? Aqui ele faz uma exposição sobre o capítulo 18, né, de Apocalipse. Tá? Eu vou fazer um outro vídeo com esse livro, tá? Vou fazer a parte 2, eu tenho que fazer. Eu não li nada, né? Li só aqui sobre os diagramas, né? Aqui são uns índices de textos bíblicos e de outros textos antigos, tá? Você tem aqui, ó, as passagens que ele cita, as páginas, aí você tem os livros, as passagens e as páginas onde ele cita essas passagens, tá? Vou encerrar o vídeo por aqui, mas vou fazer a parte 2, tá bom? Vou fazer a parte 2. Então, esses quadros aqui são maravilhosos, tá? Aqui você tem hierarquias romanas verticais, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, 131. Como funcionava o Império Romano, as ordens, né? Deuses superiores, deuses inferiores. Aí você tem a hierarquia social romana, o patrocinador abastado, rico, e os clientes pobres, né? Os escravos. Então, a desigualdade social gigantesca. Tá? Então, é um livro maravilhoso. Eu vou fazer a parte 2. Vou fazer a parte 2 lendo alguns capítulos aqui para vocês verem. Não deu para ler. Não deu para ler. E se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixa aqui nos seus comentários, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos. Muito obrigado mais uma vez. Até as próximas indicações.